como não está passando nada. Não, mas não vou, eu só quero. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a João Pessoa. É um prazer tê-los aqui, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Com certeza, nem se preocupe. Ela está dizendo, fale sobre o amor exigente. Eu digo, com certeza, né? Tem como não, né? O amor exigente já faz parte de nós. Então, tenho 2 desafios hoje, né? O primeiro desafio é falar no curto espaço de tempo sobre o trabalho com dependentes químicos e com seus familiares. E o segundo desafio é a gente tentar projetar aqui a palestra, né? Tá difícil hoje, tá difícil. Mas vamos administrar a crise. Então, gente, primeira questão que eu trouxe, né, para a gente poder dialogar, é para a gente poder começar a perguntar e entender qual é o conceito de droga, né? Para que a gente fale sobre a dependência química, a gente precisa falar de 2 questões. Primeira, qual o conceito de droga? O que é que a gente conceitua como sendo droga? O que é que a gente conceitua como sendo dependência química? Para que a gente possa, a partir daí, então, dialogar sobre essas questões. Então, o que é que a gente vê? O que seria droga, né? Droga, a gente sabe que, num conceito genérico, é toda e qualquer substância externa ao corpo do indivíduo, externa a esse indivíduo, que causa transformações, né? Então, que tipo de transformações, que tipo de alterações vão existir, né, dentro do complexo sistema de drogas, né? Então, ao utilizar a droga, quais são as transformações que vão existir na vida, no corpo, na história daquele sujeito? Então, a gente parte desse conceito, que é um conceito múltiplo, que é um conceito amplo, mas nós precisamos, então, começar a trabalhar com um tipo específico de droga, que são as drogas psicotrópicas, que são as drogas que vão interessar para a gente dentro desse seminário. Então, o que seriam as drogas psicotrópicas? Na verdade, as drogas psicotrópicas são aquelas que causam, né, são as drogas que têm uma atração pela mente, daí a questão do tropismo relacionado à mente, atração da mente, e a partir daí nós vamos entender que as drogas psicotrópicas, elas vão causar alterações no sistema nervoso central e que essas alterações vão determinar uma série de mudanças, certo? Mas, paralelo a isso, a gente precisa entender, então, o que é a dependência química. Se eu for perguntar para vocês, quando o indivíduo se torna dependente químico dessas substâncias? A gente sabe que o número de substâncias é cada vez maior. Cada dia, a gente não consegue nem acompanhar o número de substâncias que estão sendo criadas cada dia para gerar dependência, para entrar no universo das drogas. Então, nós nunca vamos conseguir dar isso. Eu estava numa palestra semana passada e uma estudiosa na área disse que a cada semana são criados mais de 80 tipos de drogas. Então, isso é alarmante, né? E foi lá em Natal e ela disse que agora lá em Natal tem o que eles chamam de crack virado. É um novo crack, né? Então, nunca para. Cada vez mais as pessoas estão buscando, cada vez mais as pessoas estão atrás de fazer tipos de drogas para quê? Para prender o sujeito e para causar uma série de dificuldades na vida dele, né? Então, a gente vai ver que realmente o transtorno das drogas, ele vai causar dificuldades em todas as pessoas, em todas as famílias, em todos os lugares. E aí a gente se pergunta, mas então, gente, quando é que o indivíduo deixa de ser um indivíduo experimental no uso? Quando é que ele sai de uma questão que ele iniciou o uso e agora ele se tornou dependente da droga? Quando é que isso se dá? Essa é a grande incógnita, né? Quando é que o indivíduo deixa de ser usuário, faz o uso recreativo e se torna um dependente da droga? Ninguém sabe disso. Isso é uma verdadeira incógnita, né? E a Jandira Mansur, ela faz uma relação e ela fala do rosa para o vermelho. Quando é que o indivíduo sai da estaca rosa e se torna vermelho na droga? Rosa seria aquela estaca tá tudo bom, maravilhoso, a lua de mel com as drogas. E aí passou a depender das drogas, a ser uma pessoa de fato usuária e dependente da droga.
Ninguém sabe quando será esse motivo. Quando será esse momento? O que a gente sabe de fato é que quando o indivíduo ele passa do uso para o abuso, quando ele se torna dependente de droga, ele não vai conseguir mais fazer esse caminho inverso. Então, por isso, gente, que eu vou falar aqui hoje, embora eu fale um pouco sobre a redução de danos, mas a minha política é, em princípio, a abstinência das drogas, certo? Eu vou trabalhar sempre com essa questão e eu vou explicar o porquê, né? É importante a gente entender, né, que o trabalho com a dependência química, ele vai além do indivíduo. É um trabalho extremamente complexo, ele vai alterar, não só, a gente acabou de ver a entrevista aqui, não só o usuário ele é afetado, mas toda a família e toda a sociedade. Então, o que a gente vê é que o consumo de droga, ele é hoje considerado um problema de saúde pública. E ele é considerado um problema de saúde pública exatamente pela diversidade, pela dificuldade de questões que ele vem apresentar. Parece que vai dar vida ali, sim ou não? Bom, então eu vou falando, depois eu passo os slides para você. Então, quando a gente fala do dependente, a gente tem o usuário experimental, o usuário situacional e o usuário dependente. Então, quando o indivíduo ele se torna dependente da droga, ele não tem mais a liberdade de escolha. E essa é a grande questão. Por isso, muitas pessoas dizem assim, mas o indivíduo ele pode escolher se ele vai usar a droga ou se ele não vai usar. Mas a gente não pode querer que o indivíduo pare de usar a droga, ele tem essa liberdade. Gente, a dependência química, ela é conceituada exatamente pela falta de liberdade. O sujeito, a partir do momento que se torna dependente, ele não tem liberdade de escolha. Não é ele que diz assim, eu vou usar ou eu não vou usar. Ele não escolhe mais isso. É a droga que diz, hora de se levantar, hora de usar a droga, hora de sair de casa, hora de fazer isso, hora de não ir trabalhar. A droga passa a determinar literalmente a vida daquela pessoa. E é exatamente por isso, e dentro desse contexto, que nós temos por obrigação de fazer intervenções dentro desse contexto maior das drogas, certo? Então, por isso que eu quero aqui mais uma vez parabenizar, né, mesmo que já foi ontem, o trabalho do Aguinaldo, do Amor Exigentinho, de tantos outros que trabalham com prevenção às drogas na escola, do Educaê, porque é melhor prevenir do que remediar sempre. Só que nesse país, a gente está sempre remediando. A gente está sempre apagando incêndios. E é muito mais fácil a gente construir uma casa do que reformar. Então, é muito mais fácil a gente construir padrões corretos do que depois a gente chegar nesses padrões já com dificuldades e tentar reconstruir e remodelar. Não quero dizer com isso que é impossível. Eu estou falando que é difícil e é desafiante. Por isso que o trabalho da prevenção, ela vem sempre em primeiro lugar, certo? Então, a gente precisa, sim, prevenir e não remediar. E a gente precisa, então, dentro desse contexto, poder acolher o indivíduo que sofre. Porque depois do momento em que ele se torna dependente, a gente não pode estar com contextos moralizantes, a gente não pode estar questionando aquele indivíduo, a gente não pode estar julgando aquele indivíduo e muito menos os seus familiares. Certo? Acho que a questão da culpa é um dos princípios trabalhados dentro do amor exigente, é uma das questões que a gente precisa, sim, cuidar. Porque a culpa só termina afundando o sujeito, só termina afundando a família. E a gente precisa combater essas questões e fazer um trabalho diferenciado, certo? Só quero lembrar, gente, que as drogas, a gente termina esquecendo, sempre quando fala em droga, a gente esquece sempre do álcool. A gente não pode esquecer do álcool. O álcool é uma das drogas mais perigosas que a gente tem, porque além dela ser lícita, ela ainda é a droga mais utilizada no Brasil e no mundo, né? Embora o consumo de crack e seus derivados venha crescendo assustadoramente. E as drogas psicotrópicas, sobretudo as prescritas, elas também vêm tomando vultos e vêm crescendo assustadoramente. Passa, por favor.
E as drogas, elas vão atingir todas as funções do sistema nervoso central. Pode passar, Luan. E hoje, né, como está a questão das drogas? Hoje a gente tem um uso banalizado, disseminado em todas as idades e classes sociais. Hoje vemos crianças, até idosos, fazendo consumos abusivos de drogas. Hoje há um crescimento dos problemas sociais e das hospitalizações. Crescimento do número de dependentes em idade cada vez mais precoce. Drogas lícitas com ambivalência da sociedade, com incentivo ao uso versus a culpabilização do sujeito, né? Sobretudo o álcool é extremamente incentivado ainda na nossa sociedade. Então, em casamento, aniversário de criança, batismo, nascimento, o álcool está presente em todos os lugares. Só que quando o indivíduo se torna dependente da droga, o que é que vai haver? Ninguém quer mais, ele é rejeitado e ele é culpabilizado pelo próprio adoecer. Quando esquece os determinantes sociais do uso e do consumo abusivo. Pode passar. Hoje, drogas sintéticas e cada vez mais potentes. Gente, eu queria saber quem foi que disse e onde está escrito que maconha é droga leve. Eu queria saber quem diz isso. Isso é uma questão muito séria, porque quem trabalha efetivamente com dependente químico sabe que não é. Sabe, inclusive, que a maconha, ela é porta de entrada, sim, para outras drogas. Sabe, inclusive, que a maconha, hoje em dia, ela está sendo manipulada geneticamente para potencializar o seu uso, para potencializar a dependência. Inclusive, a maconha, ela está lá no DSM-5, como causando síndrome de abstinência física e psíquica, que antes não estava lá, mas hoje está, hoje faz parte. Então, a gente não pode esquecer isso. E quantas pessoas que trabalham com dependência química já viram surtos psicóticos a partir do uso da maconha? Quem? Quem trabalha vê isso diariamente. A maconha, ela está na classe das drogas alucinógenas. E ela faz exatamente o mesmo efeito de um delírio esquizofrênico. Como é que eu vou dizer que uma droga dessa é leve? Quando, onde, como? Só quem nunca trabalhou diz isso. A maconhazinha. Então, as drogas hoje são problemas de saúde pública. Cada vez mais as drogas fazem parte da nossa sociedade. E Boucher vai dizer que a droga está aí e se oferece a quem quiser. Mas cada um tem que se responsabilizar pelo seu uso. Por isso, gente, quantas pessoas a gente vê dizendo assim, eu uso droga por causa da minha mãe, eu uso droga por causa do meu pai, eu uso droga porque eles se separaram, eu uso droga porque aconteceu isso. Mas o sujeito não pode se simplesmente deixar a responsabilidade na mão do outro. Ele também é responsável, também, não só, mas também. Porque ele precisa também se responsabilizar pelo seu tratamento. Se a culpa é do outro, o tratamento é sempre colocado a responsabilidade no outro. E isso tem que ser invertido dentro do processo. Pode passar. Nas sociedades urbanas e industriais estão presentes as ideias de aceleração, pressa, progresso, produção e transformação rápida de valores. Gente, a gente não consegue acompanhar. Não dá para acompanhar tanta transformação, tanta coisa. E isso tem um impacto no consumo de drogas. Hoje a gente vai na fila de um banco, se tiver 2 pessoas no caixa eletrônico, tem muita gente, eu vou voltar e venho depois. Eu vou preferir comer em fast food porque é muito mais rápido. E isso tem uma repercussão na vida das pessoas. Hoje as pessoas não querem ser felizes esperando uma formação profissional, não querem ser felizes construindo um casamento, não querem ser felizes investindo no processo demorado, mas duradouro, querem ser felizes hoje, agora, em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Eu quero usar uma droga da felicidade e ficar feliz a noite toda. A sociedade atual em geral se empenha na valorização de objetos e na estimulação contínua do seu consumo, inclusive dos psicotrópicos e drogas legais. Então, hoje, é o que Boucher chamava de medicalização da vida. Se eu estou triste, eu tomo um remédio para ficar feliz. Se eu estou muito feliz, muito agitada, eu tomo um remédio para ficar mais tranquila. Se eu estou gorda, eu tomo um remédio para emagrecer. Se eu estou magra, eu tomo um remédio para engordar.
Se eu não consigo dormir, eu tomo um remédio para dormir. Se eu não consigo ficar acordada, eu tomo um remédio para ficar acordada. E aí a gente termina banalizando o uso medicamentoso, o uso das drogas, utilizando isso dentro do nosso contexto. E a gente tem que ter muito cuidado com esses padrões. Então, nos últimos anos, o consumo de drogas e seus abusos, ele tem transformado em um tema de grande relevância e interesse nas sociedades, mas desafia saberes e práticas acerca dessas questões. Gente, o trabalho com a dependência química não é fácil. Vocês que convivem diariamente, que trabalham diariamente, vocês sabem. É um desafio. Por que é um desafio? Exatamente porque o consumo de droga ele é múltiplo. Nós não temos uma única causalidade do consumo de drogas. Se eu tivesse uma única causalidade, eu teria um único tratamento. Mas eu não tenho. Eu tenho uma multiplicidade de fatores. E essa multiplicidade de fatores faz exatamente a determinação da complexidade da questão. E daí eu preciso de uma rede de trabalhos, uma rede de possibilidades para esse indivíduo. Pode passar. Eu vou passar alguns dados bem rápidos, né? Só para que a gente veja a dinâmica disso na sociedade. Nas últimas décadas, no mundo, ocorreu um aumento considerável no consumo de drogas e de forma precoce, sendo registrado um aumento de usuários na faixa etária de 12 a 64 anos. Como consequência nos âmbitos sociais e da saúde pública. Pode passar. O consumo de substâncias psicotrópicas ocorre em todos os grupos, sejam homens, mulheres, adolescentes e até mesmo crianças em idade precoce, apontando para uma possível heterogeneidade social e cultural dos sujeitos usuários de drogas. Não existe fronteiras para o uso das drogas. Não existe classe social, não existe idade. Todas as pessoas estão passíveis de um dia vir abusar das drogas, porque as drogas estão aí, fazem parte da nossa sociedade. Não sabemos nunca quem será unicamente experimentador e quem se tornar dependente dela. O segundo levantamento nacional de álcool e drogas, em 2012, realizado aqui no Brasil, e o Brasil foi considerado o segundo maior mercado de cocaína do mundo. Quando se trata de números absolutos de usuários, representando 20% do consumo mundial, e é também o maior mercado de crack do mundo. Pode passar. Segundo uma pesquisa nacional do Escolar, em 2015, que investigou escolares de 13 a 17 anos no país, observou-se que ocorreu o aumento do acesso precoce a bebidas alcoólicas e a drogas ilícitas. Maconha, cocaína, crack, êxtase e inalantes. Os dados mostraram que 9% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental já usaram alguma dessas drogas. Nossas crianças, né? Assustador isso. Então, complexo é o fenômeno das drogas na atualidade, seus tipos, seus usos e seus abusos. Sendo complexa a definição, a escolha do termo mais adequado, usa droga, toxicômano, dependente químico, drogadito, que tipo de terminologia vai se utilizar? E a escolha para as intervenções. De antemão, nós já podemos dizer que essa complexa temática requer complexos olhares, saberes e fazeres na questão das drogas, dos familiares e dos seus usuários. Então, pode passar. Só lembrando aquilo que eu disse, começa com o uso experimental, passa por recreacional, situacional, intensificado, compulsivo. Isso vai gerar vai descendo até se tornar dependência. Quando chega no uso intensificado e compulsivo, a gente já tem instalado um quadro de dependência química, mas daqui para cá, ninguém sabe quem vai ficar só lá em cima e quem vai descer até aqui. O fato é que, pode passar, a dependência química vai sempre implicar na perda de liberdade do sujeito. Pode passar. Então, só lembrando Silveira que ele vai dizer que a dependência química é uma organização processual de um sintoma que tem uma gênese tridimensional.
A substância psicoativa com as suas propriedades farmacológicas, lembrando que essa substância cada vez mais está potencializada para causar exatamente os efeitos da dependência. O indivíduo com suas características de personalidade e sua singularidade biológica. A gente não pode esquecer que o sujeito tem suas características de personalidade que são determinantes, sim, para o uso das drogas. E tem também suas características biológicas que não podem ser negadas. E o contexto sociocultural onde se realiza esse encontro entre o indivíduo e a droga. Esse contexto sociocultural não é só a questão do social mais próximo, a família, mas é também um social mais amplo. A comunidade, a cultura, os estímulos às drogas, todas essas questões. Pode passar. Então, a dependência, ela tanto causa as questões psicológicas como fisiológicas, e a gente sabe, daí a dificuldade de retirar um indivíduo das drogas. Por isso, gente, que é tão difícil, e muitas vezes as pessoas dizem assim, não sai porque é safado, porque não quer. Simplesmente ele não quer sair. Não é tão fácil assim, não é o fato de só não querer. A gente tem que entender que o organismo dele funciona a partir também das questões das drogas e que ele precisa ser cuidado e tratado. Olivenstein vai dizer que a toxicomania não é via de único acesso, né, onde só os fatores sociais, incluindo a relação familiar, desempenha papel relevante, mas o tipo de droga, as doses e frequência do uso. Gente, tem gente que começa a usar um copo ou uma pedra, daqui a pouco está usando compulsivamente, e isso é determinante. Os fatores de personalidade e onde a toxicomania é causada pela soma, o que torna difícil tanto a compreensão quanto o seu controle. Pode passar. Diferentes fatores de vulnerabilidade, que a gente vai falar sobre isso rapidamente. Então, todos têm potencialmente possibilidade de se tornarem dependentes, onde a maior ou menor probabilidade vai depender da integração entre os diversos fatores de vulnerabilidade. Então, se existem os fatores de vulnerabilidade, a gente tem que procurar substituir os fatores de risco pelos fatores de proteção, certo? São muitos os fatores de risco, mas, graças a Deus, também temos muitos fatores de proteção. Vamos lá. Só rapidamente, eu não vou falar de todos, eu vou destacar mais o indivíduo e a família, mas é importante que a gente entenda que os mesmos fatores de risco são os mesmos fatores de proteção. Eu só tenho que encarar com o que é que pode ser risco e o que é que pode ser proteção. Então, o indivíduo, a família, a comunidade, colegas e escolas, e escola pode ser fator de risco e pode ser fator de proteção. Quando é que o indivíduo pode ter um fator de proteção? Pode passar todos para ir mais rápido. Quando tiver um fator de personalidade favorável, com boa capacidade cognitiva, com capacidade para tolerar frustrações. Quando tiver integrado a grupo de amigos com hábitos que não envolvam questões de drogas, inclusão social, escola, família, amigos, trabalho. E como fatores de risco, fácil acesso às drogas, a falta de acesso aos bens de serviço, né, as condições sociais desfavoráveis, baixa autoestima e por aí vai. Baixa tolerância à frustração e às comorbidades. Na família, como fatores protetivos, a gente já falou o tempo todo aqui, né, o sentimento de pertencimento, integração ao sistema familiar, as relações harmoniosas com a família, a presença de diálogo com estratégias para lidar dos conflitos. Os conflitos existem, mas precisam ser dialogados. A presença de referências e limites bem definidos e claros. E como fatores de risco, a presença de uso ou abuso de drogas lícitas ou ilícitas dentro do ambiente familiar, relações conflituosas na família, presença de violência como estratégia para lidar com os conflitos, ausência de limites e referências. Né? Então, são alguns tópicos e rigidez ou permissividade na negociação das regras familiares. Então, são coisas que a gente, como diz, né, está careca de saber, né? Que a gente precisa estar atento. Então, o toxicômano, gente, quando ele se torna dependente da droga, a gente tem que entender que ele não apenas faz uso da droga, mas ele se fusiona com a droga, a ponto de não poder mais escolher sua vida, mas se deixar absorver pelo que pede o seu organismo para funcionar, a droga. E é exatamente no momento em que ele fica nessa fusão com a droga que ele não consegue enxergar pai, mãe, família, escola, trabalho. A prioridade passa a ser a droga. É ele e a droga naquela fusão, certo? Eu trago
algumas falas, né? Um diz assim: ela, a poderosa, igual mulher maravilhosa, que seduz, nos torna dependente e depois não quer mais. Me excluí da sociedade, fiquei à margem dela, virei um marginal. Ela me tomou minha liberdade. A consequência do crack foi me tomar minha liberdade. Como dizer que o indivíduo é livre para escolher? A droga agora manda nele. Entendo que o crack é uma maldição na vida do ser humano, porque a partir do momento que você conhece ele, você deixa de existir. Assim, você perde sua dignidade, sua capacidade, se sente uma pessoa perdida, você se sente uma pessoa escravizada pela substância do crack. Durante 5 minutos, e a vontade depois é de procurar mais. Só dá vontade de a pessoa querer mais, de querer mais e usar. Eu não comia, eu não tomava banho direito. Passava 4, 5 dias sem dormir, acordada, feito um zumbi, vivendo feito bicho pelo meio da rua, virando dia e madrugada, sol e chuva. Eu não me olhava no espelho, eu não me olhava, queria me matar se botasse um espelho na minha frente. Na maioria das vezes, eu tomava banho de roupa, porque não aguentava ver minhas ossadas. Eu cheguei no estágio que eu só tinha pele, mesmo colada no osso, um no outro. Não tinha carne nenhuma, só a pele colada no osso. Só destruição, destruição total. Pode passar. Então, o que fazer quando o sujeito se fusiona com a droga? O que fazer quando o sujeito deixa de existir e existe nele a própria droga? Vamos tentar, então, desenrolar esse novelo. A dependência química, ela tem tratamento. Existe uma complexidade, e essa complexidade exige diversidade de recursos. Vou falar de alguns: a reabilitação psicossocial, a redução de danos, o trabalho psicoterápico, diversidade de abordagens, postura terapêutica adequada e o trabalho interdisciplinar. A reabilitação psicossocial, de um modo geral, propõe a ampliação das redes sociais, que envolve profissionais e todos os atores do processo de saúde e doença, ou seja, todos os usuários, familiares e a comunidade inteira. Eu não consigo fazer reabilitação psicossocial, não consigo fazer um tratamento simplesmente tratando o sujeito como se ele estivesse dentro de uma redoma de vidro. Eu tenho que fazer a inserção desse indivíduo na família e na sociedade. A reabilitação não é a substituição da desabilitação pela habilitação, mas é um conjunto de estratégias orientadas a aumentar a oportunidade de troca, de recursos e de afetos. É somente no interior de tal dinâmica das trocas que se cria um efeito habilitador. Eu não posso simplesmente ofertar algo, eu tenho que dar a ele afeto e recursos para que ele se insira novamente na sociedade. Também é considerada como um processo pelo qual se facilita o indivíduo com limitações a restauração no melhor possível de autonomia de suas funções na comunidade. Nós precisamos ensinar o dependente químico a ser autônomo. Nós precisamos dar a ele novamente a propriedade e o controle da vida. Ele precisa retomar a sua vida. Pode passar. A redução de danos, eu falei para vocês, é uma política do governo atual, é colocada como prioridade, embora eu coloque como secundária dentro do processo. Mas existem casos que a gente precisa reduzir danos para depois sempre trabalhar com a abstinência. A gente tem que trabalhar com redução de ofertas, com a redução da demanda, para que a gente possa, então, reduzir o uso. E redução da demanda é prevenção. Certo? Eu só faço redução de uso se eu tiver uma redução da demanda. Então, eu tenho que trabalhar com prevenção ou com tratamento com abstinência. Quando eu faço só redução de danos, eu tenho que entender que o dano continua a existir. Ele pode estar reduzido, mas ele continua a existir. Eu posso trocar uma droga injetável por uma droga inalada, para reduzir os danos com contaminação, de HIV, com contaminação, né, da próprio local do uso da seringa, mas ele vai continuar usando a droga, ele vai continuar tendo dano para a saúde dele.
E aí a redução de danos é aumentar a consciência dos comportamentos de alto risco e de suas consequências, treinar habilidades de enfrentamento para lidar efetivamente com situações de alto risco envolvendo drogas e sexo e facilitar o comportamento que promova a saúde e reduza os riscos, tá? É uma possibilidade, mas não é o processo. Então, eu vou falar sobretudo sobre o trabalho psicoterápico, como ajudar os indivíduos dentro de um contexto terapêutico. É importante buscar um caminho possível para amenizar tamanha dor, tamanho sofrimento e dar a esse sujeito uma nova oportunidade de redimensionar a sua vida, de romper o seu estado fusional com a droga, de resgatar a sua liberdade, a sua autonomia e empoderar-se enquanto sujeito da sua vida, da sua história. Caminho este que pode ser traçado com o auxílio da relação terapêutica. Pode passar. Devemos investir na recuperação do ser humano e de sua cidadania, enfocando sempre a qualidade de vida. E é a partir desse lugar que a droga pode ocupar na vida das pessoas e, sobretudo, do dependente, que devemos escutar o seu sofrimento, a sua angústia, como mais um instrumento do trabalho, a fim de restabelecer-lhe a possibilidade de viver sem a droga, senão de sobreviver sem ela. O trabalho terapêutico, ele vai muito dentro da questão da relação terapêutica para resgatar esse indivíduo, retirar aquela fusão do indivíduo com a droga e poder se instalar dentro dessa relação, fazendo essa ruptura com a droga e o sujeito. E aí o terapeuta tem que entrar dentro dessa relação e tem que se colocar como uma possibilidade de resgatar a vida do sujeito e readaptá-lo a uma nova vida sem a droga. Então, o objetivo é tratar os tratamentos e os comportamentos aditivos, os pensamentos ou os sentimentos e os assuntos da vida que estimulam, mantêm ou ocorrem como resultado da dependência. Então, o manejo por meio do apoio para monitorar condutas, visando sempre a abstinência das drogas e auxiliar o dependente no manejo das consequências negativas provenientes das drogas. A gente não pode negar duas coisas. A droga causa prazer, senão eles não estariam usando, mas ela causa também sofrimento, certo? E é exatamente nesse momento que a gente precisa resgatar o sujeito e fazer com que ele tenha novos modelos de vida, novas possibilidades de inserção na sociedade e novas possibilidades de trabalho e de viver sem as drogas. E aí a gente tem alguns objetivos, que é a adaptação do paciente ao tratamento e a readaptação à nova vida sem a droga. Abstinência vezes redução, abstinência é sempre a opção priorizada. A conscientização de sua dependência, a elaboração das perdas e a diminuição da ansiedade acerca das problemáticas causadas pela droga, e a elevação da autoestima e a inserção sociofamiliar e elaboração de projetos futuros. Volta aqui, por favor, só para eu resgatar rapidamente. A gente tem que estar sempre, gente, dentro do processo terapêutico, trabalhando com essa adaptação do sujeito, a adaptação do paciente e reabilitando para que ele tome consciência da sua dependência. Esse é o primeiro passo, né? Acho que é o primeiro passo também do AA. Quem trabalha aqui no AA sabe disso, que é que ele tenha consciência da sua problemática. Reconhecer que ele precisa ser ajudado e que ele precisa mudar. Pode passar. Acho que pode passar isso rapidamente, Luan. Não vou entrar aí não, porque a gente está avançada na hora. E só dizer assim para os terapeutas, quem aqui trabalha com a parte da psicoterapia, então, dizer que nós terapeutas precisamos ter algumas características, que não é fácil, mas a gente precisa ter. Capacidade para tolerar frustrações é a primeira delas. Quando eu comecei a atender dependentes químicos, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, no momento em que o meu paciente recaía, era como se amarrasse uma pedra no meu pé e pulasse junto comigo de uma ponte, né? E eu me sentia a pior criatura do mundo. Eu dizia, foi o que eu fiz de errado, o que foi que aconteceu, por que eu não consegui resgatá-lo, por que eu não consegui ele recair, o que aconteceu, né? E essa é a primeira questão, né, para capacidade de tolerar frustrações. E a gente tem que levantar, dar a volta por cima e recomeçar. E a gente começa a aprender muitas vezes que a recaída faz parte do processo
de tratamento do sujeito em alguns momentos. Ele recai e ele reconhece que ele é impotente diante daquela droga. Que algumas vezes ele vai dizer, não, mas eu estou bem, eu vou voltar a usar só um pouquinho. E aí ele começa a enxergar que ele não tem mais poder. Porque se ele passou 10 anos para se tornar dependente do álcool, 6 meses, 1 ano para se tornar dependente do crack, quando ele volta ao uso, ele não vai mais passar 10 anos, não. Ele vai passar 2 meses e ele volta a estaca zero. Ele volta exatamente o mesmo padrão de uso que ele tinha, né? Então, o terapeuta, ele tem que ter essa capacidade, tem que ter uma certa diretividade, porque o terapeuta, ele vai sim ajudar o indivíduo a reconstruir, vai mostrar os caminhos possíveis para que ele possa voltar, mas essa diretividade não é permanente, porque a gente tem que trabalhar com autonomia, certo? E persistência. Ah, terapeuta é chato mesmo. Ele tem que ficar, né? E eu tenho um paciente que diz assim, doutora, a senhora tem certeza que a senhora vai me atender? Tenho. Você está vivo? Quando você estiver vivo, eu estou aqui, vou continuar sim, lhe ajudando e buscando, porque a persistência a gente precisa sempre ter. E a maior proximidade afetiva. Eu coloquei entre aspas afetiva, não é que não tem afetividade, a gente tem que ter sim. Mas não é aquela afetividade, né, de exceder, é dentro dos parâmetros psicoterápicos, dentro da questão ética, mas a gente tem sim que acolher o sujeito. A gente tem que estar próximo a ele, a gente não pode culpabilizá-lo pelo seu sofrimento. A gente tem que cuidar desse indivíduo. Pode passar. E o resultado esperado é sempre alívio e supressão dos sintomas, né? Ou seja, que ele consiga abrir mão das drogas, que a mudança em relação à situação problema, que ele passa sim, a ser transformado dentro dessa relação, aquisição de uma consciência de enfermidade, que ele é impotente sim diante das drogas, uma elevação em recuperação e autorregulação da autoestima, porque vocês sabem que há uma baixa autoestima na sensação de que eu não consigo, eu não posso, e a gente tem que recuperar isso. Uma modificação em diferentes áreas da vida do sujeito. A gente quer que ele volte a trabalhar, estudar, a ter relações próximas com a família, a recuperar a sua vida. Elaboração de projetos futuros, né? Tentar elaborar algo que ele venha a ter. Gente, ele passava o dia ali girando ao redor daquela droga e agora ele tem que parar e redimensionar a vida dele. Ele tem que querer, ele tem que ter esperança de o que é que ele vai fazer agora. Retomar seus sonhos e seus projetos. E aí, com alguns tratamentos possíveis, a gente tem o atendimento individual, a reestruturação sociofamiliar, trabalho em grupo. E dentro dos trabalhos em grupos, tem grupos operativos que são feitos e os grupos de autoajuda, tanto para usuários como seus familiares, o AA, o NA, o amor exigente, o amor exigentinho e por aí vai, né, que são e aí falar um pouquinho da importância do grupo, já que estamos no mês de setembro, né, o 9º princípio do amor exigente. Os grupos, eles visam operar em uma determinada tarefa, sem que haja uma finalidade psicoterápica necessariamente, porque a psicoterapia é específica da psicologia, mas ela é terapêutica. Todo grupo causa melhora no indivíduo. É um grupo que causa bem-estar no indivíduo. Alguns fatores que facilitam o trabalho em grupo, ele vai estimular a socialização, ele vai favorecer o teste de realidade, vai auxiliar na absorção de angústias e dúvidas e vai melhorar o entendimento e a aceitação por utilizarem a mesma linguagem e partilharem as mesmas vivências. Então, o trabalho em grupo, ele é extremamente importante, não só porque a gente não tem como atender individualmente uma grande parcela, o problema das drogas vem crescendo a cada dia, a gente precisa multiplicar, gente, os grupos. A gente precisa fazer crescer o número de grupos, crescer o número de grupos de amor exigente, crescer o número de amor exigentinho, crescer NA, crescer AA, crescer... Gente, quantos mais grupos existirem, melhor será, porque os grupos são extremamente benéficos para o indivíduo, certo? E os grupos, né, gente, possibilitam exatamente os novos modelos de identificação. Com a experiência do outro, eu aprendo. Como o outro conseguiu sair dali, eu também consigo sair. E eu vou ter novas possibilidades, a gente tem como multiplicar isso. Então, gente, eu quero dizer que não há fórmulas mágicas, nem cura, mas há um tratamento. O caminho para a dependência química foi gradual e lento.
Assim também será o retorno à sobriedade e à abstinência, algumas vezes cheio de altos e baixos, e muitas vezes recheados de recaída. Mas sabemos que esses percalços fazem parte de toda aprendizagem. Jamais devemos desistir. Devemos sempre buscar níveis mais altos de recuperação e o restabelecimento da qualidade de vida do dependente. Devemos incentivar a sobriedade e a abstinência, pois acreditamos que esta é a única forma de recuperarem o controle de suas vidas e de reconstruí-las. Mas você não pode ajudar uma pessoa se você não conseguir enxergar o ponto de vista dela. A gente precisa saber em que ponto ela está, aonde ela está, para que eu possa ajudá-la. Eu tenho que conhecer essa pessoa, suas dificuldades e suas potencialidades, certo? A gente tem que enxergá-la para poder retirá-la de lá. Alguns recados do seu filho: não me estrague, não devo ter tudo nem fazer tudo o que eu quero. Não tenha medo de ser firme comigo. É importante para me sentir seguro amanhã. Não me deixe adquirir maus hábitos. Me ajude a eliminá-los logo nas primeiras vezes. Não me corrija com aspereza na frente dos outros. Não faça promessas irrefletidas, podem me frustrar. Não subestime minhas capacidades, nem os meus medos. Não queira parecer perfeito ou infalível, para que eu não me decepcione quando descobrir o contrário. Todo pai, toda mãe é ser humano. Erra, mas também acerta. Converse comigo e responda minhas perguntas, para que eu não procure em outros lugares. A melhor forma de prevenção não depende de especialistas em drogas, mas principalmente de modelos familiares sadios, com boas relações entre pessoas. Um modelo familiar que pressupõe um papel de pai, desempenhado com segurança e equilíbrio, com uma autoridade intrínseca que estabeleça limites, ao mesmo tempo em que proporcione uma relação de prazer, companheirismo e união, excluindo qualquer forma radical de autoritarismo ou liberalismo. Autoridade, mas não autoritarismo. A gente tem que ter autoridade sobre os nossos filhos, colocar limites, colocar as regras, mas com disciplina, com acolhida, com amor exigente. O contrário das drogas não é informação, ainda que essa seja imprescindível. É o amor à vida. Por isso que nas escolas a gente trabalha a qualidade de vida e não fala necessariamente sobre as drogas. Boucher vai nos dizer que fazer prevenção às drogas, a gente faz desde o jardim da infância. E não é falando a droga A, B e C, faz isso, aquilo, porque às vezes isso até aguça o desejo e a vontade de usar. Mas é fazendo exatamente com que ele goste do seu corpo, da sua vida, respeite as regras e os direitos do outro. Então, fugir das drogas não é abster-se dos prazeres da existência, mas é saber escolhê-los, é torná-los em projetos sólidos de vida. É saber que não há felicidade sem frustração. Todos nós nos frustramos e o dependente tem que aprender a se frustrar sem correr para as drogas. Pois a vida tem frustrações cotidianas. Fugir das drogas é construir a percepção de que cada um é inescapavelmente responsável pelo seu próprio destino. A gente tem que saber fazer o nosso destino, saber das dificuldades, mas não recorrer às drogas para isso. As drogas são fantasias de que eu consigo, através delas, solucionar as coisas. Porque através do uso dela, você pode, temporariamente, por 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, durante o efeito da droga, tá bem, mas passou o efeito, o problema está igual ou pior do que estava antes. Então, para concluir, eu vou deixar essa poesia que diz: coragem, antes de tudo tem a lagarta. Coragem sem remover o medo. Um medo que se mostra tão forte, que adquire consistência de casulo. Lá dentro, ninguém sabe, talvez nem ela mesma. Tudo que se passa em tamanha escuridão. O que podemos saber é que após a reclusão, ela vem linda, colorida e esplendorosa para a luz do sol. Ainda fragilizada, caminha devagar e cambaleante. Mas quando aprende a abrir as asas, que voo sensato pela incerteza.
nem se machuca muito mais, sabe da sua fraqueza, descobriu sua natureza. Eu espero que todo dependente químico possa vir a ser uma borboleta, que descubra suas fraquezas, mas também as suas potencialidades e crie asas para voar. Assim. Só lembrando que o silêncio não ajuda, é preciso abordar as drogas de forma responsável e realística para ajudar na prevenção. Prevenir é melhor do que remediar sempre. Muito obrigada. Aqui tem meu e-mail e o horário do grupo Raio de Luz, nas terças-feiras, das 19h30, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estão todos convidados, quem quiser participar. E eu queria rapidamente, gente, solicitar a todas as pessoas que fazem parte do Raio de Luz. Tânia, por favor. Não poderia deixar, gente, de prestar essa homenagem a Tânia. Por favor, todas as pessoas do Raio de Luz, onde estão? Gente, os voluntários todos, venham aqui na frente. Gente, eu não podia, de fato, deixar, né, o grupo de Raio de Luz e Tânia, né, que é a pioneira aqui na nossa sociedade, aqui, né, uma das, juntamente... Cadê a Risonete? Risonete, você não faz parte do Amor Exigente? Então, todas as pessoas, Dona Dilma, fique aqui mesmo, Dona Dilma e seu Quirino, exemplo dentro do nosso grupo. Gente, que esse grupo ele cresça, se multiplique. E eu quero deixar uma lembrancinha, eu comprei ontem. Cadê a pessoa que fez essa lembrança? Está ali. E quando eu comprei essa lembrança, fica aí, Dona Dilma. Quando eu comprei essa lembrança, isso aqui é um anjinho que tem o nome Amor Exigente. E eu comprei, eu disse, a quem é que eu vou dar essa lembrança, né? Esse anjinho. E eu pensei, quem é o anjo que cuida de tantos familiares, né? Todos os dias. E é Tânia. Então, que Deus abençoe, né? E que o Amor Exigente cresça e esse grupo cresça e se multiplique. Eu quero agradecer profundamente a Silvana. Eu fiz um curso para novos coordenadores e Silvana apareceu de mansinho lá no grupo. E ao final do grupo, quando a gente fez uma vivência, eu nunca esqueço, você disse, eu tive um chamado de Deus e eu estava procurando um lugar para servir. E agora eu senti com toda a força do meu coração que esse aqui é o meu lugar. Então, Silvana, seja muito bem-vinda. Você é muito querida, a gente confia muito no seu potencial e como você vai alavancar os nossos grupos. A gente precisa de ajuda e de ajudas efetivas. Então, em nome do Grupo Raio de Luz, eu quero agradecer aos seus alunos, os pupilos que ela trouxe, todos os pupilos para o grupo também. Vamos dar uma salva de palmas para a Silvana e seus pupilos.